As melhores histórias merecem ser recontadas. As mães grávidas passam 9 meses esperando o dia em que finalmente encontrarão o seu filho ou filha pela primeira vez. Quando esse dia finalmente acontece, as novas mães geralmente o descrevem como o melhor momento de suas vidas. Começar uma família é um momento lindo e que as pessoas vão lembrar para sempre. Porém, para uma mulher norte-americana, o dia em que ela deu à luz a sua filha acabou sendo o pior dia de sua vida. Sim, trazer uma criança ao mundo pode ser a coisa mais maravilhosa, mas também pode ser a pior experiência da vida de alguém. Com tanta facilidade, as coisas podem dar errado e deixar a mãe de luto. O ano era 1949 e a personagem principal de nossa história é uma jovem chamada Genevieve Puriton, que crescia em Indiana, nos Estados Unidos. Na época, ela tinha 18 anos e estava se preparando para terminar o ensino médio em breve. Ao que parecia, Genevieve tinha um futuro brilhante pela frente. Ela tinha um namorado pelo qual era louca e estava se concentrando nos estudos como qualquer garota de sua idade. A questão era, porém, que ela estava prestes a ter um desafio inimaginável se apresentando em sua vida. A jovem Genevieve havia acabado de descobrir que estava grávida. Esta nunca é a notícia que uma adolescente solteira de 18 anos deseja ouvir, especialmente enquanto ainda estão concluindo seus estudos. Dito isso, embora houvesse nervosismo óbvio e natural, a mulher se sentiu confortável com a ideia, porque sabia que seu amado namorado era um bom homem. Eles criariam a criança juntos e tudo ficaria bem. A notícia inesperada e surpreendente deixou o casal animado para o futuro. A única coisa era que haveria muitas reviravoltas e as coisas definitivamente não seriam de acordo com o planejado. O primeiro solavanco na trajetória veio de forma literal. À medida que o bebê crescia dentro dela, a barriga de Genevieve começou a aumentar e, eventualmente, ela teve uma protuberância de bebê muito proeminente. Não demorou muito para que ela fosse incapaz de esconder sua gravidez e as coisas acabaram ficando fora de controle. Por causa de sua barriga crescendo, ela decidiu que era hora de deixar a escola. Ela ainda estava positiva, porque sabia que as coisas iam ficar bem e que ela superaria tudo com seu amor ao seu lado. Talvez ela pudesse continuar a escola mais tarde, de qualquer maneira. As coisas podem não ter ocorrido conforme o planejado, mas, pelo menos, ela não estava sozinha. Infelizmente, no final, Genevieve descobriu que realmente estava sozinha. Seu namorado a informou que ele era recentemente casado e que não tinha a intenção de criar o bebê com ela. Genevieve não conseguia acreditar. O homem por quem ela se apaixonou a traiu e acabou não sendo a pessoa que ela pensava que ele era. Nesse ponto, ela nunca tinha estado mais sozinha em sua vida. Ela estava fora da escola, sem contato com sua família e completamente sem esperança. Foi aí que as coisas começaram a dar uma guinada e ela não sabia bem o que iria acontecer. As coisas podem ter virado completamente de cabeça para baixo para Genevieve, mas uma coisa era certa: haveria um bebê chegando de qualquer jeito e não havia nada que alguém pudesse fazer a respeito. Este provavelmente seria um dos momentos mais difíceis que ela já experimentaria, mas Genevieve estava pronta para receber o seu bebê em sua vida. Afinal, ela já estava apaixonada pela criança, que crescia dentro dela há 9 meses. Então, em 12 de maio de 1949, ela se internou no hospital para dar à luz ao bebê. Ela pode ter ficado sozinha, mas pelo menos, em breve, ela traria uma nova vida ao mundo e então ela não estaria mais só. Antes que Genevieve pudesse ter o seu bebê, a equipe do hospital trouxe alguns papéis.
Disseram a ela que era uma autorização sobre o que fazer caso algo desse errado durante o parto, isto é, se algo acontecesse com Genevieve. Parecia um procedimento padrão, então a futura mãe preencheu os formulários e assinou seu nome. Mal sabia ela que estaria cedendo algo que mudaria sua vida para sempre. Genevieve daria à luz a uma filha, uma linda garotinha, que ela amaria de todo o coração, mesmo que os tempos fossem difíceis. Ela se lembrou de uma professora de seu colégio, chamada Margaret Ann, e achou que era um nome adorável. Então, ela deu ao bebê o nome da professora, e tudo estava acontecendo. Eram ela e Margaret Ann contra o mundo. Depois que o bebê nasceu, naturalmente a nova mãe queria ver e segurar o seu precioso bebê. Então as coisas tomaram um rumo terrível. A equipe do hospital veio dar à nova mãe as piores notícias que ela poderia ouvir. A criança não havia resistido. Eu pedi para ver o bebê e eles disseram que ela não havia sobrevivido. Isso é tudo que eu me lembro, disse Genevieve. Tudo escureceu e Genevieve não conseguia acreditar que algo que mal havia começado já havia acabado tão rapidamente. Ela estava com o coração partido, devastada. E agora, mais do que nunca, ela estava totalmente sozinha no mundo. Sem sua filha, Genevieve se sentia isolada. Sua mãe a avisou que seu pai colocaria fim à sua vida se ela voltasse para casa. Então, ela foi morar com a sua avó. Ela terminou o ensino médio antes de deixar o seu estado natal em Indiana para uma nova vida na Flórida. Anos se passaram e Genevieve teve que se submeter a uma histerectomia por causa de um tumor. Ela nunca mais teve filhos. Quando completou 88 anos, Genevieve morava em uma casa de repouso para idosos na Flórida. Como seus 8 irmãos já haviam falecido, ela se sentiu sozinha por muito tempo, pensando que não tinha mais família. Mas então ela recebeu uma chamada que finalmente a ajudaria a descobrir a verdade. Enquanto Genevieve passava os dias em sua casa de repouso, ela não tinha como saber que logo descobriria um novo parente, um que acabaria por levá-la a um lado totalmente novo de sua família, que ela nem sabia que existia. Tudo começou em setembro de 2018, quando a idosa recebeu o número de telefone de uma senhora chamada Connie Moulthrop. Connie foi criada em Santa Bárbara, na Califórnia, depois de ser adotada, ainda bebê. Ela sempre soube que seus pais não eram biológicos. Mesmo assim, ela adorava ouvir sobre como eles a receberam em sua família. E o fato de que eles a escolheram para ser deles, sem dúvida, a fez se sentir especial. Minha história favorita para dormir era como meus pais andavam para cima e para baixo pelos corredores do hospital, olhando para todos os bebês, até que me encontraram e então pararam. Foi fofo, disse ela à Inside Edition. No entanto, a bolha feliz de Connie não durou. Infelizmente, sua mãe adotiva foi diagnosticada com câncer e faleceu quando Connie tinha 5 anos. Depois disso, seu pai adotivo se casou novamente com uma mulher que a maltratava. Então, na adolescência, ela também perdeu seu pai adotivo devido a um problema cardíaco. Sua vida havia dado uma virada excepcional e a única esperança que lhe restava era conhecer sua mãe biológica. Infelizmente, parecia que isso nunca iria acontecer. Ela realmente procurou por sua mãe biológica durante 30 anos, mas seus esforços foram infrutíferos. Conforme a vida de Connie foi passando, ela acabou encontrando a felicidade e amor. Ela se tornou enfermeira, se casou e criou uma filha.
ela ainda teve a alegria de 2 netos. Enquanto as coisas estavam indo bem, Connie não podia deixar de continuar se perguntando o que sua mãe biológica estava fazendo. Ela desejou desesperadamente poder encontrá-la e conhecer a mulher que lhe deu a vida, mas com apenas um primeiro nome, isso se provou impossível. Então, sua filha deu a ela o maior presente imaginável. No Natal de 2017, ela trouxe para ela um kit de DNA do Ancestry.com, que ela poderia usar para obter algumas respostas sobre de onde veio. Connie mal podia esperar para fazer o teste e obter os resultados, talvez obter alguma informação de sua progenitora. Este foi um momento extremamente emocionante para a mulher e parecia que as coisas finalmente poderiam estar melhorando para ela. Ela podia ter quase 70 anos na época, mas nunca seria tarde demais. Quando Connie finalmente obteve os resultados, ficou emocionada ao descobrir que tinha um primo em 1º grau. O primo até estendeu a mão para ela, mas Connie estava em uma missão e só tinha uma pergunta: você conhece uma Genevieve? O primo respondeu que essa era sua tia e que Genevieve ainda estava viva. Depois de quase 70 anos, parecia que Connie poderia estar perto do reencontro que ela desejava desde que era uma garotinha. Tudo parecia bom demais para ser verdade. O primo de Connie passou informações de contato para que Genevieve pudesse procurá-la. Não demorou muito para ela receber um telefonema com a voz trêmula na outra linha. As próximas palavras permanecerão com Connie pelo resto de sua vida. Eu acho que sou sua mãe. As duas tiveram uma conexão instantânea e permaneceram no telefone por horas naquele dia. Afinal, elas tinham muito o que pôr em dia. Em uma reviravolta chocante, descobriu-se que Connie era o bebê que Genevieve acreditava ter perdido em 1949. Acontece que aqueles formulários que a equipe do hospital deu a Genevieve eram, na verdade, papéis que davam consentimento para entregar o seu bebê para a adoção. Eles a tinham enganado para assiná-los. Naquele tempo, quando um hospital considerava uma mãe inadequada para criar o seu bebê, elas eram forçadas ou induzidas a desistir de seus filhos. Por ser muito jovem, sozinha e solteira, Genevieve foi considerada inadequada para ser mãe. Sem o seu conhecimento, sua querida filha foi tirada dela. O bebê que Genevieve havia nomeado como Margaret Ann não ficou muito tempo no orfanato, porque foi rapidamente adotada por um bom casal, que mudou seu nome para Connie e a levou para casa para lhe dar uma boa vida. Depois que a verdade veio à tona, Connie decidiu voar para visitar Genevieve e conhecer sua mãe pela primeira vez. No momento em que Connie entrou no centro de convivência em que Genevieve estava morando, viu a mulher que agora sabia ser sua mãe. As duas simplesmente se aproximaram, se abraçaram e praticamente começaram a chorar. Connie lembrou que era quase como se olhar no espelho e nenhuma das duas podia acreditar na semelhança. Elas podem ter sido separadas cruelmente, mas após 70 anos, Connie e Genevieve finalmente se reuniram e formaram a família que sempre quiseram. Elas nunca vão recuperar aqueles anos perdidos, mas são muito gratas pelo tempo que têm agora. Dada a experiência positiva que Connie teve ao encontrar a mãe biológica, ela encorajou outras pessoas a procurar os seus pais biológicos. Com isso em mente, ela disse à CNN: "Nem todo mundo tem esse tipo de resultado quando procura seus pais, mas eu recomendo que você experimente. Você não sabe o que vai acontecer." Ainda bem que os tempos mudaram, não é mesmo? É inaceitável que uma mãe seja separada de seu bebê dessa forma. Você não acha? Deixe seu comentário e não se esqueça de clicar em gostei. Esse simples gesto é importante e contribui muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações
para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigado! As informações são de CNN, Sports Retriever e Scribble. Imagens de reprodução. Edição NC. Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!